Estando com a presença aqui nos nossos estúdios do nosso delegado titular de Tupanciretã, Dr. Anderson Pedro Riedel. Ele já esteve aqui como delegado substituto, né? Nós já ouvimos também ele após uma cerimônia que a gente teve a honra de ser convidado para estarmos lá presente, que aconteceu na Câmara de Vereadores, onde houve a manifestação do delegado regional, da nossa ex-delegada e do atual delegado também, além de algumas autoridades, como o presidente da Câmara, prefeito municipal. Lá estavam presentes também o Fórum de Tupanciretã, através da Justiça, a Brigada Militar, através do Comando, o quartel, o presídio de Júlio Castilhos, além de algumas outras autoridades e familiares do delegado Anderson lá presentes. Naquela oportunidade, a gente convidou ele para voltar aqui aos estúdios e conversarmos um pouquinho com relação a esse período que ele está por aqui. E eu acho que a gente podia começar essa nossa conversa, delegado Anderson, falando um pouquinho deste período de experiência. Aquela vez que lhe ouvimos, o senhor estava como delegado substituto nos primeiros dias aqui na nossa comunidade, enfim, e agora já por um período maior, que aliás, por uma falha minha, não tenho certeza quanto tempo que o senhor já está aqui. Qual é o seu tempo já de Tupã, delegado? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu iniciei a atividade aqui dia 2 de maio, então já há 60 dias, um pouco mais. Perfeito, muito bem. Bom, nesse período, o senhor já, naquela primeira semana, já teve várias ações aqui que aconteceram em Tupanciretã e também, depois disso, aconteceram vários assuntos, várias operações. Quais que o senhor destaca dessas operações que já aconteceram nesse período, delegado? Sim. Bom, o início do trabalho, né, como eu ressaltei aquela vez, a minha entrada na delegacia seria para me apropriar mesmo dos procedimentos, né, conhecer o trabalho, enfim, isso demora um tempo, são 60 dias agora, já posso dizer que eu já tenho um pouco mais de cancha, né, mas já na primeira semana a gente teve não posso chamar de uma operação, mas uma diligência que fizemos em Jari, resultado de uma violência doméstica praticada por um sujeito que morava lá. Tivemos que ir até lá, isso na primeira semana. Na segunda semana, houve um homicídio culposo de trânsito, né, que foi, inclusive, de uma pessoa conhecida da comunidade aqui de Júlio de Castilhos, inclusive. E pela terceira semana, o caso dos adolescentes, né. Eu acho que foram assim os casos de maior relevância, maior impacto, porque foge um pouco até daquilo que é o normal, né, que está na delegacia. É um caso bastante grave esse dos adolescentes, principalmente. Então causa uma certa repercussão, né, com certeza. Sem dúvida. A rotina, como é que tem sido? É aquilo que o senhor imaginava? A cidade... Como é que o senhor classificaria a rotina da Polícia Civil em Tupanciretã? Sem dúvida, assim, aquilo que eu comentei da última vez que eu tive aqui, né, a princípio não mudou. A nossa demanda ela é muito voltada para a violência doméstica, isso ocupa muito a delegacia. São procedimentos em regra mais rápidos, né, a vítima vai até lá, em geral solicita as medidas protetivas de urgência, o Ministério Público se manifesta, o Poder Judiciário defere, são feitas as oitivas, né, o agressor é ouvido, é interrogado, e esse procedimento ele já é remetido ao fórum. Em geral é assim, eventualmente há um descumprimento, e aí que ocorreram 100% das nossas prisões aqui até agora, as 4 prisões, 3 ou 4 que houve, foi em decorrência de violência doméstica por conta de descumprimentos. Né? Fora isso, o tráfico de drogas, né, divide com as questões de violência doméstica praticamente a nossa demanda inteira. E aí é um trabalho que não tem encerramento nunca, né? Isso sempre acontece, né? Como há o consumo, há quem vende, e o nosso trabalho ele é cotidiano nesse ponto. A sessão de investigação, aí sim, é um trabalho um pouco mais minucioso, porque é um crime que acontece, né, obviamente às escondidas, sempre na clandestinidade, demanda um pouco mais de trabalho. Ele não é um procedimento tão rápido quanto aquele envolvendo violência doméstica, que em geral está o agressor presente, ou se não está presente porque haveria uma situação de flagrante, mas é identificado, então o âmbito familiar já é muito mais fácil de investigar e tocar o procedimento. Fora esses 2 casos, né, que são relevantes, nos ocupa também bastante, porque é uma investigação complexa, o estelionato. Né? Claro, tem os pequenos furtos, tem os abigeados, né? Eventualmente no interior acontece, aqui na cidade também, muito motivado pelo tráfico de drogas, pelo uso, na verdade, né? Mas o estelionato é impressionante assim, a quantidade de registros que chegam até a delegacia de polícia. O que seria o estelionato? A pessoa cai em um golpe, né? Há uma fraude na tentativa de obter um lucro fácil. Né? Então a vítima vai acabar invariavelmente sofrendo um prejuízo financeiro em uma situação que o autor do fato se usou de uma fraude, de um ardil, né, para tentar se locupletar. Hoje em dia, esses casos são quase que exclusivamente praticados pela internet. Virtuais? Virtuais.
às vezes um link que tu clica, isso já pode se considerar um estelionato, né? Tu vai pagar uma conta, o boleto tem um link desviado, pronto, já foi o suficiente. E às vezes há uma certa inexperiência, não posso dizer, de ingenuidade, repente. de repente. Isso, em direito penal se chama torpeza bilateral, né? Esse é o nome técnico. Isso, às vezes a vítima, uma certa ingenuidade ou às vezes até uma imprudência, né? Ela vai procurar ali às vezes um lucro um pouco mais fácil, né? E acaba caindo na armadilha, né? E isso chega muito seguidamente até a delegacia. E são geralmente situações que envolvem autores, né, desse fato criminosos que não são daqui. Né? Esses praticados pela internet exclusivamente não são daqui e não são do Estado, né? A sua grande maioria. Houve uma mudança legislativa mais ou menos recente e que alterou a atribuição de investigar esse tipo de estelionato. Antes era pelo local em que o sujeito obtinha a recompensa financeira. Então, em geral, era lá no domicílio do autor do fato. E agora ficou no domicílio da vítima. Então, todo estelionato em que as vítimas moram aqui em Tupã, por exemplo, ou em Jari, são investigados pela Delegacia de Polícia de Tupã. Isso agilizou mais? Isso facilitou para a vítima, porque ela pode ir até a delegacia, fazer o registro da ocorrência, é ouvida, dá os detalhes, tem aquela sensação de que a polícia está fazendo alguma coisa. O problema, todas as oitivas que a gente vai fazer, né, as diligências em geral, têm que ser deprecadas para outro estado, né, para outra cidade. Nós vemos aqui em Santa Maria, onde é que há a DPI-COI, que é a Delegacia do Idoso, por exemplo, que se desloca até São Paulo, até o Rio de Janeiro, até outros estados, para fazer prisões, buscas e apreensões. Então, nesse tanto, acabou causando um certo entrave ao procedimento, assim, dificultou, né, a investigação nossa. Claro, aqui nós vamos buscar os dados cadastrais com as empresas de telefonia, com os bancos, as instituições financeiras, eventualmente quebras de sigilo financeiro, mas efetivamente uma prisão ou uma busca e apreensão tem que haver o deslocamento de uma equipe. E aí, claro, é muito mais moroso, muito mais demorado. Claro. Mas a vítima é mais atendida, digamos assim, né? Porque ela vai direto no delegado aqui em Tupã, delegado, como é que está a minha questão lá? Exatamente. Eu tomei um golpe de, sei lá, R$2.000, 5.000, 100.000, né? E aí, qual é a providência e tal? Essa pressão do cidadão, né? Isso, ao registro e depois ela pode comparecer, enfim, né? Vai tentar buscar informações sobre como que está a investigação. Isso, de fato, facilitou, né? Uma mudança positiva, mas há todo o resto que é um certo complicador. Há poucos dias a gente acompanhou a regional, como o senhor falou, de Santa Maria, esteve em São Paulo, uma grande operação. Isso tem um custo financeiro enorme, de deslocamento de equipes e contactar a equipe lá de São Paulo também que apoia, enfim, é toda uma estrutura. Mas o resultado foi muito bom. Né? A gente acompanhou ali que teve bastante eficiência nisso. Né? Claro que a gente espera que as pessoas se precavenham disso, que não ocorra, mas infelizmente ninguém está livre, né? A gente estava falando antes de ingenuidade, mas eu já conversei com várias pessoas que aparentemente são bem atentas a essas questões e mesmo assim quando vê caiu no golpe, né? Não é... O caso do boleto, esse link falso, ele é um exemplo disso, né? Tu vai pagar uma conta e o link são inúmeros caracteres que evidentemente que tu não vai decorar aquilo, que direciona o teu pagamento para uma terceira pessoa. Pronto, é o suficiente para o sujeito sacar aquele dinheiro. Está configurado. Eu há poucos dias recebi uma cobrança que aparentemente era bem normal. A empresa era minha conhecida, eu tinha aqueles serviços prestados, o logotipo estava certo, tudo. Aí quando a gente foi efetuar, é que eu constatei que a conta não era da empresa, o nome da conta não estava da empresa, mas o resto estava tudo perfeito. Foi atento. Mas olha, é um detalhezinho que se você está na corrida, tu embarca mesmo. E infelizmente esse prejuízo financeiro, se a pessoa fez um Pix, por exemplo, eventualmente consegue, né, um estorno com o banco. Agora, para a Polícia Civil recuperar esse dinheiro é muito difícil, porque demanda um pedido de quebra desse sigilo financeiro, por exemplo, que tem que ser analisado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Se houver o deferimento, tem que se entra em contato com a instituição, enfim, há todo um sistema para isso. Né? A instituição fornece esses dados, o servidor precisa analisar esses dados, que são muito papel, são muitas informações, e para depois pedir, então, um bloqueio de uma conta. Né? Nesse meio tempo, a pessoa pode ter transferido várias vezes, pode configurar até uma lavagem de dinheiro, né? Fora do estelionato. Então, né, o sistema bancário ele é utilizado para isso, né? De uma forma geral. Então, dificilmente a vítima vai ter o resgate do dinheiro por parte da Polícia Civil. Se for um bem material, assim, um veículo, alguma coisa, a gente pode fazer. Né? É muito mais fácil. Ainda há estelionatos desse tipo, né? Com certeza há, mas são muito menos frequentes do que
a internet facilitou muito, né? Claro. E geralmente acontece com pessoas que estão recolhidas também no sistema penitenciário. Né? Infelizmente. Semana passada a gente entrevistou o delegado Sandro, que é o delegado regional, e ele reforçou um aspecto que ele já tinha comentado no seu pronunciamento lá na sua posse, da importância da comunidade estar em contato com a Polícia Civil, sentir-se segura para isso e levar as informações até a Polícia Civil. Ele usou até um termo, uma expressão bastante forte, que ele disse assim: não existe crime ou ação que ninguém tenha visto. Alguma pessoa testemunhou alguma coisa que vai poder dar linha de investigação. O senhor tem se sentido confortável nesse sentido? A comunidade tem sido colaborativa nesse sentido ou ela precisa colaborar mais com a Polícia Civil? Eu vejo o que é importante, né? Isso, com certeza colabora, né? Nós temos os canais anônimos, né? Tem o WhatsApp da delegacia, enfim, pode ir até a delegacia e não se identificar depois de uma eventual informação. Nós trabalhamos com a informação e qualquer pequena informação para nós pode ser relevante, né? A sessão de investigação, os cartorários lá da delegacia precisam iniciar, né? Então, o início às vezes é dado o start por qualquer pessoa que viu alguma coisa, que pode até parecer pouca, e depois há uma investigação que pode ser grande. Então, qualquer tipo de informação para nós é relevante. É claro que há um receio, né? A população, vamos tratar do tráfico de drogas, né? Que é o crime que vai acontecer à noite, em locais mais ermos, mais escondidos, né? Se há um eventual testemunho disso, não vai querer, né, especificar ali, olha, vou dar meu nome nisso. De qualquer modo, a informação ela precisa ser compartilhada. Eu acho que é interessante, né? Tem o WhatsApp, tem o telefone, todos podem levar a informação até a gente. Isso é muito relevante. Eu acho que com certeza auxilia muito, né? E em qualquer tipo de crime, né? Eu acho que é importante deixar destacado que tudo para nós é relevante, né? Desde que seja comunicado. Podemos melhorar nesse sentido? Sempre, mas esbarra no receio. Né? A pessoa não quer se envolver, às vezes tem que sair do serviço para prestar um depoimento, né? Prestar informações, então acaba sendo sempre dificultoso. Né? O nosso efetivo ele é reduzido, então são muitos procedimentos, né? Uma carga de procedimentos na delegacia por volta de 700 procedimentos instaurados, né? Fora as ocorrências que não são instauradas e fora o que vem todos os dias. Né? As situações que são urgentes, por exemplo, né? Demandam meio que uma paralisação para atender aquela situação específica. Né? E os procedimentos acabam se acumulando. Esses crimes de tráfico de drogas, por exemplo, como eu comentei antes, né? São os que demandam uma investigação muito mais complexa. Né? Podemos melhorar sempre é importante, né? Eu acho que é importante a população se sentir tranquila em fornecer a informação, mesmo que seja sem se identificar, porque para nós é importante. Quando a gente não está na rua ostensivo, fazendo uma operação, uma abordagem, eventualmente um acompanhamento de um veículo, a polícia está sempre na rua. Né? Todos os dias a seção de investigação está na rua levantando locais, enfim, levantando as informações necessárias. Né? E, como eu disse, uma pequena informação pode ser relevante para nós para descobrir um outro fato que nem a pessoa ali que está prestando aquela informação sabia. Eu sempre bato na tecla de que as pessoas, qualquer fato que seja relacionado à segurança deve ser oficializada à Polícia Civil. Hoje facilitou também muito a delegacia virtual, né? Eu há poucos dias tive uma questão de uma perda de um objeto, né? E fiz o registro virtual na delegacia, entrei no site ali, encaminhei para os órgãos competentes, está sendo feito lá o devido acompanhamento. Quer dizer, isso facilita também para muitas coisas, né? Sim, com certeza. O que, novamente, né, esbarra um pouco na questão da pessoa que não tem muito contato, o que é natural, né? Vai até a delegacia, continua indo, por exemplo, as perdas de documento, né? A famigerada perda de documento. Isso acaba tirando um servidor de um trabalho um pouco mais relevante, mas ok, para aquela vítima é importante. Claro, na verdade, não a vítima, né? Para aquela pessoa é importante comunicar, porque precisa, eventualmente, pedir um novo documento, sem custo e tal. Não tem problema nenhum, né? A delegacia online para esse tipo de registro um pouco mais simples, né? Então a pessoa pode acessar a delegacia online, dá para fazer vários tipos de registros ali, inclusive questões de violência doméstica, né? A vítima não consegue solicitar as medidas protetivas de urgência, mas ela consegue fazer um registro, né? Então já é algo relevante. Às vezes está numa situação que não consegue ir até a delegacia, pode acessar por ali, né?
também já poupa um pouco de tempo, né, o deslocamento. Enfim. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos conversando com o nosso delegado de titular aqui do Tupanciretã, o delegado Anderson, que está junto conosco, e a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos com ele, porque acho interessante, delegado, a gente repercutir alguns desses fatos mais impactantes que o senhor comentou agora no início da conversa. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, ainda com a presença do delegado Anderson junto conosco aqui nesta manhã. O Variedades que tem o oferecimento Variedades nesta manhã no seu FM, nos 97.1 do seu rádio, no portal, no aplicativo, nas lives, né? A NASA Sayed, bom dia. Excelente transmissão e explicações para a comunidade tupanciretanense. Abraços a Tupanes, da NASA Sayed, que está na nossa companhia. Onde é que tu anda, NASA? Ela estava, que eu sabia, ela estava residindo no litoral de Santa Catarina, né? A Vilma Conceição Martins nos dá um bom dia também, a Marineira Silva também nos dá aqui um bom dia. São audiências que nos cumprimentam nesta manhã de quinta-feira. Bom, você está com o Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã. Daqui a pouco nós temos aqui algumas perguntas que o ouvinte está chegando, a gente vai repassar para o delegado daqui a pouquinho, né? São questões aí de contato com a Polícia Civil. Mas antes de nós entrarmos com a pergunta dos ouvintes, a gente gostaria de repercutir com o delegado Anderson a questão desses casos mais impactantes que o senhor há pouco relatou, né? Nós tivemos aí um incidente, um homicídio culposo relacionado ao trânsito, né? Que infelizmente uma pessoa perdeu a vida. Nós tivemos também aquele homicídio que envolveu 2 adolescentes, né? E que também chocou muito a nossa comunidade, pelo fato de ser 2 pessoas conhecidas, de famílias conhecidas, e principalmente por serem adolescentes, né? E ocorreu dentro de casa, né? Isso também foi muito impactante. Delegado, nesses 2 casos, o que vocês já podem externar com relação a isso a quem está nos acompanhando? Bom, primeiro em relação ao homicídio culposo de trânsito, né? É uma situação que, do ponto de vista da investigação, envolveu mais diligências no ato. Né, o procedimento ele foi instaurado, foram solicitadas as perícias, né, o exame de necropsia na vítima, mas era uma situação visível ali no momento, né, e a perícia de local de crime. Essa é ainda a que pende de chegar para nós. Uhum. Né, não houve ainda esse resultado, que é bastante importante, né, vai determinar exatamente se houve algum ato de imprudência por parte do motorista, de algum dos motoristas, né? Uhum. A gente sabe que aquele local ali ele não era assim tão bem sinalizado, inclusive houve posteriormente a colocação de melhorou, colocaram quebra-mola ali. Enfim. Exato. Uhum. É uma situação que daí já foge a seara penal, né? Uhum. Do ponto de vista da investigação, é isso que pende. O motorista dos veículos que se envolveram, eles fizeram o exame do etilômetro, né? Deu negativo, não havia então a presença de álcool, outra substância no sangue. E esse ponto então está descartado. É mais mesmo a questão da perícia de local de crime para determinar eventualmente um excesso de velocidade que poderia ter havido, alguma invasão de pista, enfim, de algum modo poderia caracterizar uma situação de culpa de algum dos motoristas. Uhum. O fato envolvendo o trânsito. Em relação aos adolescentes, né, nós trabalhamos desde o início com o ato infracional de homicídio culposo. Entendemos que um deles estava fazendo o manuseio e houve um disparo acidental. Essa é desde a origem o nosso entendimento, e seguido de um suicídio. Da mesma forma, a perícia de local de crime ainda pende de nos ser enviada, e como eu comentava contigo agora mais cedo, né, o exame de necropsia feito nas vítimas, nesse exame o perito responde a 4, né, para o ouvinte entender, responde a 4 quesitos básicos, né? Esses quesitos não precisam nem ser formulados por quem pede o exame. Se houve morte, qual é a causa, qual o instrumento utilizado e se houve eventualmente fogo, explosivo, meio cruel, asfixia. São situações que qualificam o crime de homicídio no Código Penal. Fora desses quesitos, né, se a gente quer uma resposta um pouco mais completa, a gente tem que fazer essa quesitação. Então, nós fizemos esses quesitos complementares para poder compreender melhor a dinâmica do fato. Da mesma forma, as necropsias já vieram com os quesitos padrão, né, mas esses quesitos suplementares ainda não foram respondidos. Uhum. E a perícia de local de crime. De alguma forma, para confirmar ou para excluir as nossas teses, as nossas hipóteses sobre o fato, né? Como eu comentei contigo, não houve testemunhas diretas, né? A princípio, os 2 adolescentes estavam em casa, não havia câmeras de segurança, não havia uma testemunha que presenciou. Então, isso torna o trabalho, pela dinâmica de tudo, né? O fato de ter havido disparo em um local, o arrastamento de um dos corpos, né? A posição dos corpos, isso tudo
assim, deixa alguns pontos soltos que nós precisamos, de algum modo, de um olhar um pouco mais técnico para poder nos auxiliar. Né? Pende, então, o recebimento desses laudos. Né? O senhor tem expectativa de prazo para receber? Em verdade, a legislação ela trata 10 dias. Né? O Código de Processo Penal tem 10 dias, né, para o perito enviar o laudo, mas evidentemente que a demanda é muito grande para poucos profissionais, então, né, isso é inviável. Já se passaram aí quase 60 dias, né? Se não me engano foi 18 de maio ou algo próximo a isso. Né? Não tem como estimar. Tem que esperar. O senhor tem que aguardar isso para dar andamento, para dar prosseguimento. Porque é uma posição assim, relevante. Né? Dali a gente pode excluir ou confirmar e aí pode mudar. Né? Perfeito. Foram apreendidas armas no local. Né? Essas armas já foram periciadas, nós já temos os laudos, mas aí, como eu te falei também, isso já é um outro procedimento eventualmente. Né? Aqui o fato é em relação aos adolescentes. Dá para se dizer que, a princípio, até o momento, seriam somente os 2 adolescentes envolvidos, o primeiro um acidente, provavelmente, que tenha causado morte de algum e depois um suicídio que possa ter ocorrido. Esta, digamos, seria simplificando o que se tem hoje, mas ainda não concluso. Isso pode ser alterado. Desde o início, né, nós demandávamos a análise do perito, por quê? Nós queríamos excluir uma terceira pessoa. Né? É uma situação que não é comum de acontecer, né? Enfim, eram amigos, tinham um relacionamento, né, de amizade, de colegas, enfim, de vizinhos. E o fato de ter havido um local o disparo, um segundo disparo em tese em um outro local, né, uma situação que no local dava para ver que havia um deslocamento, né, de um. Então, isso saiu um pouco do cotidiano, né, do que é normal de acontecer. Né? Então, nós precisávamos saber se houve um suicídio de fato, né? E por isso a perícia é importante. O perito ele consegue determinar, a partir do trajeto do projétil no corpo da vítima, né? Do local em que a arma foi encontrada, da posição dos corpos, tudo isso o perito consegue determinar assim, com muita precisão, né? Afastando eventualmente um suicídio, né? Colocando na cena uma possibilidade de um homicídio, mas aí, claro, estou só especulando, né? Dizendo didaticamente. Tese, não é o caso específico. Não é o caso. Mas por isso que a perícia é importante para nós. E, inclusive, por isso que são importantes esses quesitos complementares, né? Porque transbordam de um caso simples do dia a dia, né? Que houve, eventualmente, um homicídio. O sujeito chegou, efetuou disparos e saiu. Né? Pronto, ali está de fato comprovado. Né? Essa é uma situação... É um pouco mais complexa. Uma situação na clandestinidade, vamos dizer assim, que se torna mais difícil a investigação. E aí a gente trabalha com hipóteses, né? Para descartar. Delegado, esse é um fato que chocou muito a nossa comunidade, como eu falei antes no início, até por ser, como o senhor colocou, ser 2 adolescentes, eram amigos, conhecidos, famílias conhecidas, aconteceu no interior da residência, né? Como é que pode se tentar prevenir esse tipo de fato? O que pode ser feito por parte das famílias, dos adultos, para que jovens não venha a ocorrer novamente um tipo de incidente assim? Eu acho que hoje em dia a informação está disponível. Né? Era um adolescente já de 12, né? Um tinha 13, mas de qualquer modo está muito fácil o acesso, então dificilmente não se tem informação sobre isso, né? Acredito eu. Por parte dos pais, aqui tratando de um modo geral, não nesse caso específico, é lamentável, enfim, aconteceu, mas de qualquer modo, se o pai, né, enfim, o responsável vai adquirir uma arma de fogo, ter uma arma de fogo em casa, no momento da aquisição ele já declara que há um local compatível, seguro para guardar. Então, esse acho que é o ponto fundamental. Né? Aqui eu não vou nem tratar de regras de segurança com crianças e adolescentes, né, mas por parte de quem tem acesso à arma de fogo, né? Dificilmente vai acontecer um acidente com uma arma de fogo se tu não violar pelo menos umas 2 ou 3 regras de segurança. Controle de gatilho, controle de cano, dedo fora do gatilho, né? Conhecer o teu armamento. Então, isso aqui eu deixaria para quem realmente tem a posse do armamento legitimamente. Em relação aos pais, eu acho que o cuidado com o armazenamento é fundamental. A informação ela é importante, mas conciliada, né? Tu nunca vai dar a informação e vai deixar o armamento, por exemplo, à disposição. Inclusive, o Estatuto de Desarmamento ele tem a previsão de 2 crimes, né, para isso. Um crime culposo, que é a omissão de cautela, em que o responsável pelo armamento deixa negligentemente que o menor de 18 anos tenha acesso a esse armamento. E um crime doloso, né, com uma pena bem maior daí, que é o entregar, né, o dar acesso dolosamente. Eu acho que, sem dúvida, a informação e armazenamento correto, né,
me parece que resolveria aí uns 100% dos problemas. Uhum, né? Perfeito. Bem, a gente fica muito triste, né, e com esse tipo de tema que tem que se trazer, mas é uma realidade e a gente, infelizmente, teve um caso concreto aqui em Tupã-Açaretã há poucos dias, né, que, como eu falei antes, chocou a nossa comunidade. É evidente que para os familiares não há consolo de forma nenhuma, né, duas pessoas saudáveis, adolescentes, em pleno vigor de sua vida, né, que lamentavelmente não estão mais junto a nós, e a gente só pode lamentar isso, né, e tentar pelo menos tirar conhecimento disso para que se evite que possa se repetir esse tipo de atitude por aqui. Bom, delegado, eu quero agradecer a sua presença, mas tem alguns ouvintes que estão fazendo algumas colocações aqui. Vou repassar para o senhor aqui o nosso ouvinte lá de Jari, né, o Nazareno, está perguntando assim, se há um número de WhatsApp para ele poder entrar em contato com a Polícia Civil, porque ele entende que seria uma forma também fácil de poder as pessoas chegarem até a Polícia Civil. Existe isso, delegado? Claro. Quer que eu te forneça aqui? Por favor, se já tem disponível, vamos lá. Aqui. Vamos ver aqui o que o delegado tem para nós, então, com relação a essa questão que o Nazareno Oliveira não sabe de Jari lá. Certo. É o DDD 55, né? 98439 1300. Tá. Então, 98439-1300, DDD é o 55. Isso. Esse é o WhatsApp da Polícia de Tupã ou é regional? Da Polícia de Tupã. Polícia Tudo de Tupã. cai na nossa delegacia. Ah, perfeito, muito bem. Então, aí, se você quiser algum contato, o telefone também é o 1951. 71? 1951. Eu acho que é o 1951. Não faz pergunta difícil. Eu acho que é o 1951, sim. Também uma forma da pessoa entrar em contato. Tem a delegacia virtual, né, que também as pessoas podem acessar. Isso, delegacia online, né? Delegacia online, perdão. O senhor lembra o endereço? Basta colocar delegacia Google, online, né? PCRS, já é suficiente. Né? Vai ser daí sim é um só. Perfeito. Não é direcionado Aí é estadual. Isso, exatamente. Aí no preencher os dados uma equipe faz a seleção disso e daí direciona para a delegacia respectiva. A importância de estarmos com o antivírus ativo. Meu computador está dando uns alertas aqui, já teve 3 tentativas de acesso no meu computador e o Windows Defender está defendendo aqui. Tem alguma coisa que eu cliquei que está dando o link para alguém aqui, eu não sei o que é, mas está defendendo. Nós temos que estar atento a isso. Os dados, né? Os dados têm que estar muito hoje em dia, a informação e os dados fazem toda a diferença. É né? verdade. José Adair Carvalho, boa entrevista, bom trabalho para a nossa Polícia Civil, diz o José. A ANAS está confirmando, Balneário Camboriú, Santa Catarina, a ANAS está nos acompanhando por lá. Bom, são audiências que estão nos saudando nessa manhã e nos acompanhando aqui. São 10 horas com 8 minutos, eu quero agradecer a visita do delegado Anderson. 1951, telefone, Marcos? Isso? Ah, ok. 3272-1951 é o telefone da nossa Polícia Civil aqui do Tupã-Açaretã, que você também pode utilizar como forma de contato. O WhatsApp é o 5598439-1300, né? Se você puder ter isso salvo na sua agenda, é muito interessante, porque no momento de urgência e necessidade, você pode ter também esta forma de contato e o 1951 é o telefone fixo lá. Delegado Anderson, quero agradecer novamente a sua gentileza de estar aqui presente, parabenizá-lo pelo trabalho extensivo à sua equipe aí, que a gente sabe tem algumas questões deficientes no número de pessoas e na estrutura física e de equipamentos, mas você supera isso com dedicação, com esforço, com horas de trabalho, né? E com isso conseguem dar a devida atenção à nossa comunidade de Tupã-Açaretã. E é claro que a gente sempre permanece à disposição, sempre que for possível. A gente entende também que em alguns momentos a Polícia Civil precisa algumas informações não serem repassadas à comunidade pelo processo, pelo trabalho de vocês, mas sempre que possível nós gostaríamos de estar levando à nossa audiência essas informações para que a comunidade também se sinta acolhida, segura, né, nas ações da Polícia Civil. Mas há um hábito nosso aqui, na outra entrevista já fiz isso com o senhor, normalmente eu faço também, eu deixo o microfone à disposição se o senhor gostaria de tratar de algum outro tema que a gente não tenha comentado, reforçar algum deles, ou as suas despedidas momentâneas, né, porque em breve a gente, claro, espera tê-lo aqui com boas notícias, mas a Polícia Civil, infelizmente, trabalha às vezes com casos que são tristes ou chocantes e que também fazem parte do seu dia a dia. Mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Sem dúvida. Então, só agradecer o convite. Eu acho que é importante destacar também, né, a equipe, como tu falaste, né? O policial ele é muito criativo, né? Ele tem que trabalhar com isso. A Polícia Civil vinculada que é ao Poder Executivo acaba, né, tendo uma limitação financeira. Então, vai aqui também da mesma forma, né, o agradecimento, enfim, o reconhecimento à equipe que sempre trabalha cotidianamente com inteligência. Não é um trabalho fácil, né? Como tu disse, é um ambiente pesado. A gente tenta fazer o melhor possível e da mesma forma, agradeço o convite, estamos à disposição para a comunidade que
entre em contato conosco, faça os registros das suas ocorrências, né? Procure, a delegacia está sempre com as portas abertas, mesmo fora dos horários, enfim, há os canais, né? O WhatsApp mesmo. Então, estamos à disposição, que dispõe do trabalho da Polícia Civil. Muito obrigado. Eu que agradeço. O delegado Anderson Pedro Riedel, nosso delegado de Tupanciretã e Jari, que nos trouxe mais informações com relação à sua atuação e da Polícia Civil como um todo na nossa comunidade, na comunidade de Jari. 10 horas, oi. Repetiu o WhatsApp? Repetimos sim. Deixa eu achar onde é que eu anotei agora o WhatsApp aqui. Aqui, 559-8439-1300. Vou repetir, 98439-1300, DDD 55, é o WhatsApp da Polícia Civil aqui de Tupanciretã. São 10h11, nós estamos com o programa Variedades, que vai um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno.